Olá para você que está se preparando para a prova teórica do Detran, seja muito bem-vindo ao canal. E hoje nós vamos responder a um simulado com 30 questões de meio ambiente e cidadania. Questões atuais que estão sempre se repetindo nas provas teóricas do Detran. E para você não perder novos vídeos aqui do canal, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Fazendo isso, você vai ser sempre notificado de um vídeo novo aqui do canal. E vai estar ajudando também o canal a crescer e levar esse conteúdo a mais pessoas que estão se preparando para as provas do Detran. Questão número 1. Atualmente, graças à intensa propaganda, para muitas pessoas, a aquisição de um veículo transformou-se em promessa de sucesso e felicidade. Um dos custos sociais desse consumismo desenfreado é: questão número 1, questão de meio ambiente, citando a grande quantidade de veículos automotores que temos atualmente no trânsito. E ela pergunta: qual é o custo social dessa quantidade de veículos transitando atualmente? Na alternativa A, diz a ampliação das sanções aos motoristas infratores. Alternativa B, aumento dos conflitos entre consumidores e cidadãos. Alternativa C, criação de uma sociedade cada vez menos desigual. E alternativa D, o impacto provocado sobre o meio ambiente. Qual a resposta correta para a primeira questão? Atualmente, graças à intensa propaganda, para muitas pessoas, a aquisição de um veículo transformou-se em promessa de sucesso e felicidade. Um dos custos sociais desse consumismo desenfreado. Resposta correta da questão número 1, alternativa D. O impacto provocado sobre o nosso meio ambiente. A cada dia que passa, temos mais veículos automotores transitando pelas vias. E esse consumismo aumenta ainda mais a poluição ao nosso meio ambiente, trazendo um impacto muito grande ao meio ambiente. Resposta da primeira questão. Questão número 2. Em relação ao trânsito, colaborar com a preservação do meio ambiente faz parte da direção defensiva. A poluição ambiental é um dos principais problemas que o uso crescente do automóvel traz à sociedade. Todo condutor deve saber que é fator contribuinte para o aumento da poluição ambiental. Foque sempre nos comandos de cada pergunta. Normalmente, uma questão de meio ambiente vai trazer um texto e sempre vai ter um comando, como essa parte destacada aqui do texto. É um fator contribuinte para o aumento da poluição ambiental. Alternativa A, manter o silencioso e o escapamento em boas condições. Alternativa B, utilizar combustíveis renováveis. Alternativa C, reduzir constantemente a marcha. E alternativa D, fazer manutenção preventiva no veículo. Qual é a resposta correta da questão número 2? É um fator contribuinte para o aumento da poluição ambiental. Resposta correta da questão: alternativa C. Reduzir constantemente a marcha. Um condutor que não dirige corretamente o veículo, ele vai ficar trocando muito de marchas e depois ele vai ficar reduzindo essas marchas constantemente. Fazendo isso, ele vai estar dirigindo de maneira errada o seu veículo automotor e, consequentemente, esse veículo vai consumir mais combustível, poluindo também ainda mais o nosso meio ambiente.
Por isso, é importante dirigir corretamente o veículo automotor. E perceba que as outras alternativas desta questão citam atitudes que contribuem para a diminuição da poluição. Perceba a diferença. Questões de meio ambiente normalmente vão fazer esses tipos de perguntas para você. Contribui para o aumento da poluição, como o caso aqui da questão. Ou contribuem para diminuir a poluição. Há esse tipo de pergunta também nas questões de meio ambiente. Então, vale sempre muito a pena você destacar o comando da pergunta, as palavras-chave da pergunta. Aumento da poluição ambiental, reduzir constantemente a marcha. No entanto, exemplos para diminuir a poluição ambiental nós temos, na alternativa A, manter o silencioso e o escapamento em boas condições. Alternativa B, utilizar combustíveis renováveis. E alternativa D, fazer manutenção preventiva no veículo. São atitudes que contribuem para uma redução nos níveis de poluição ambiental. Questão 3. Um caminhão de areia transita pela cidade com o motor falhando, pneus carecas, setas queimadas e lanternas traseiras sem lentes. A carga vaza pelos cantos da caçamba. Diante dessa situação, em relação ao trânsito, é correto afirmar que perceba pelo texto quantas irregularidades esse caminhão apresenta transitando pela via. O motor está falhando, os pneus estão carecas, setas estão queimadas, as lanternas traseiras estão sem lentes e a carga vaza pelos cantos da caçamba. Quantas irregularidades apresentadas aqui no texto? Vamos às alternativas então. Alternativa A. As más condições dos veículos podem provocar graves problemas ao meio ambiente e às pessoas. Alternativa B. Um único veículo isolado não consegue produzir danos ao meio ambiente ou às pessoas. Alternativa C. De acordo com o texto, o veículo não comete infrações de trânsito. Alternativa D. A única infração citada no texto é a de trafegar com pneus carecas. Qual a resposta correta para a questão 3? Resposta correta da questão, alternativa A. As más condições dos veículos podem provocar graves problemas ao meio ambiente e às pessoas. Perceba que é uma questão que você responde na interpretação, na leitura atenta. A maioria das questões de meio ambiente, de cidadania, entre outras disciplinas também cobradas na prova do Detran, temos muitas questões assim, que você consegue responder interpretando. Então, sugiro que você sempre responda questões com bastante atenção, fazendo uma boa leitura, interpretando, destacando as palavras principais. Isso te ajuda a compreender melhor as disciplinas e acertar mais perguntas na prova do Detran. E perceba que você pode também eliminar respostas. Por exemplo, alternativa B. Um único veículo isolado não consegue produzir danos ao meio ambiente ou às pessoas. Resposta errada. Por mais que seja um único veículo, ele pode sim trazer danos ao meio ambiente e também às pessoas, causar acidentes. De acordo com o texto, esse veículo automotor possui várias irregularidades, todas prejudiciais ao meio ambiente e também à segurança de todos que transitam pela via. Alternativa C, de acordo com o texto, o veículo não comete infrações de trânsito. Claro que comete sim infrações de trânsito. E alternativa D, a única infração citada no texto é a de trafegar com pneus carecas. Não é a única, tem várias infrações de trânsito sendo citadas no texto. Portanto, fazendo uma leitura atenta, você consegue
eliminar respostas e confirmar o seu gabarito, a sua resposta na alternativa A. Faça isso ao estudar e você vai se sair muito bem em qualquer prova que você for fazer, não apenas a prova teórica do Detran. Questão 4. A substância diazina que provoca poluição do ar é lançada na atmosfera por veículos cujos motores são movidos a queima de qual tipo de combustível produz a substância diazina? Alternativa A, biogás. Alternativa B, gasolina. Alternativa C, etanol. E alternativa D, óleo diesel. Qual a resposta correta para a questão 4? A substância diazina é lançada na atmosfera por veículos cujos motores são movidos a. Resposta correta da questão, alternativa D, óleo diesel. A queima do diesel produz a diazina, uma substância que provoca muita poluição do ar e do meio ambiente. Diazina, motores movidos a diesel. E as palavras até se combinam. Diazina, diesel. A gente pode fazer essa associação também entre as palavras. Questão 5. O motorista percebe que os pneus dianteiros do seu veículo estão carecas e resolve trocá-los. O destino ambientalmente correto para os pneus velhos é: qual é o destino para um pneu velho, um pneu careca, um pneu que foi substituído de um veículo automotor? Alternativa A, descartá-los em lixões conforme normas do CONAMA. CONAMA significa Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA. Alternativa B, levá-los a um local onde possam ser reciclados. Alternativa C, guardá-los em casa para posterior reaproveitamento. Alternativa D, utilizá-los como pneu estepe. Qual a resposta correta para a questão 5? Qual é o destino ambientalmente correto para um pneu velho, um pneu que foi substituído lá no veículo automotor? Resposta correta da questão, alternativa B. Levá-los a um local onde possam ser reciclados. A reciclagem é o destino correto para qualquer peça, para qualquer componente do veículo. Reciclagem. E no caso aqui da questão número 5, quando trocamos um pneu do veículo por um pneu novo, nós já deixamos na mesma loja, na mesma oficina que fizemos a troca. A própria oficina vai destinar esse pneu à reciclagem. Mas no caso de trocarmos por conta própria, digamos assim, esses pneus velhos devem ser levados a um local no qual serão recolhidos e destinados à reciclagem. Nunca mesmo em lixões, resposta errada, alternativa A, nunca se deve fazer isso e não é uma norma do CONAMA, claro que não. Imagina se o CONAMA vai trazer uma norma como essa da alternativa A. Muito errada, alternativa A. Alternativa C, guardá-los em casa para posterior reaproveitamento. Errada também essa alternativa. E alternativa D, utilizá-los como pneu estepe. Claro que não. O pneu estepe também deve estar em boas condições. O pneu estepe não precisa ser novo, mas precisa ser um pneu em bom estado de conservação. Não pode ser um pneu careca, não, como o texto bem citou lá naquela parte. Pneus estavam carecas, portanto, não poderiam ser reaproveitados em hipótese nenhuma. Lembrando ainda que os pneus do veículo devem ser substituídos quando os seus sulcos, seus desenhos, as suas ranhuras atingirem 1,6
milímetros de profundidade. Essa é a hora correta de substituir o pneu do veículo. Os seus sulcos atingirem 1,6 milímetros de profundidade. Na prova do Detran também temos esse tipo de pergunta, então vale a pena comentar aqui nesse momento também. Qual é a hora de substituir o pneu do veículo quando seus sulcos atingirem 1,6 milímetros de profundidade? Esse pneu já é considerado careca quando ele atinge essa marca de índice de desgaste do pneu. Questão 6. Qual o motivo fundamental das leis ambientais? Alternativa A, promover melhor circulação de veículos. Alternativa B, promover o plantio de árvore nas cidades. Alternativa C, a preservação da vida humana, levando em conta a qualidade de vida. E alternativa D, promover o reflorestamento. Qual a resposta correta para a questão 6? Qual o motivo fundamental das leis ambientais? Resposta correta da questão, alternativa C, a preservação da vida humana, levando em conta a qualidade de vida. Questão 7, aplicar boas relações humanas no trânsito é também. Alternativa A, ser tolerante com os defeitos dos outros, priorizando sempre o aspecto segurança. Alternativa B, cumprimentar todos que estão na via. Alternativa C, conversar bastante com os passageiros. E alternativa D, respeitar o sinal vermelho. Qual a resposta correta para a questão 7? Aplicar boas relações humanas no trânsito é também. Resposta correta da questão, alternativa A. Ser tolerante com os defeitos dos outros, priorizando sempre o aspecto segurança. Questão 8. Usar o veículo para arremessar sobre os pedestres ou veículos, água ou detritos é uma infração de trânsito. De qual natureza? Alternativa A, média. Alternativa B, gravíssima. Alternativa C, leve. Alternativa D, grave. Qual a resposta correta para a questão 8? Usar o veículo para arremessar sobre os pedestres ou veículos, água ou detritos. É uma infração de qual natureza? Resposta correta da questão, alternativa A. Natureza média, passível de multa e 4 pontos registrados no prontuário do condutor. E, além de tudo, é uma falta de respeito e de cidadania no trânsito. Esse tipo de atitude lamentável. Questão 9. É equipamento destinado a reduzir a emissão de poluentes. Trata-se do... Qual é o equipamento do veículo que é destinado a reduzir a emissão de poluentes? Alternativa A, escapamento. Alternativa B, silencioso. Alternativa C, catalisador. Alternativa D, alternador. Qual a resposta correta para a questão 9? Reduzir a emissão de poluentes. Resposta correta da questão, alternativa C, catalisador. O catalisador é um componente do sistema de escapamento e a sua função é a de reduzir a emissão de poluentes, ou seja, minimizar a poluição causada pela queima de combustível. Catalisador. E não confunda com o silencioso. O silencioso também é um componente do sistema de escapamento, mas o silencioso, como bem diz o nome, ele reduz o barulho do motor do veículo. Silencioso. Questão 10.
Qual das situações abaixo contribuem para o aumento da poluição atmosférica? O que contribui para o aumento da poluição atmosférica aqui na questão número 10? Alternativa A: evitar aceleradas bruscas e frenagens excessivas, trocar os filtros de ar e óleo do motor de acordo com as recomendações do fabricante. Alternativa C: transitar com excesso de peso. Alternativa D: realizar manutenção preventiva no veículo. Qual é a resposta para a questão 10? Qual das situações abaixo contribuem para o aumento da poluição atmosférica? Resposta correta da questão: alternativa C. Transitar com excesso de peso contribui para o aumento da poluição atmosférica, pois quanto mais pesado o veículo estiver, mais força ele vai precisar fazer para se locomover. Consequentemente a isso, ele vai consumir mais combustível e também poluirá mais o meio ambiente. Sendo assim, transitar com excesso de peso contribui para o aumento da poluição atmosférica. No entanto, se nós evitarmos aceleradas bruscas e frenagens excessivas, trocarmos os filtros de ar e óleo do motor de acordo com as recomendações do fabricante e realizarmos manutenção preventiva no veículo, nós estamos contribuindo para a diminuição da poluição atmosférica. Note como o Detran traz as respostas ao contrário, como eu já citei anteriormente aqui nessa correção. Muitas perguntas vão aparecer com esse comando: contribuem para o aumento da poluição. Ou a questão pode vir ao contrário: contribuem para a diminuição da poluição. Por isso é importante prestar bastante atenção nos comandos de cada pergunta. Questão 11. O que é necessário para uma convivência harmônica entre os indivíduos? Alternativa A: levar sempre vantagem. Alternativa B: reduzir a velocidade do veículo. Alternativa C: organização e respeito aos direitos e deveres individuais e do grupo. Alternativa D: respeitar apenas os direitos dos pedestres. Qual a resposta para a questão 11? O que é necessário para uma convivência harmônica entre os indivíduos? Resposta correta da questão: alternativa C. É necessário organização e respeito aos direitos e deveres individuais e do grupo. Questão 12. Devido às diferentes características de construção e a estrutura do perfil dos pneus, existem diferenças na profundidade do referido perfil e na pressão de trabalho, de acordo com os modelos de cada fabricante. Caso a pressão dos pneus for insuficiente em relação ao especificado pelo fabricante, ocorrerá: caso o condutor transite com os pneus murchos, ou seja, pressão dos pneus insuficiente, pneu murcho, mal calibrado, o que ocorrerá? Alternativa A: aumento da capacidade do pneu de absorver pequenas irregularidades e diminuição do consumo de combustível. Alternativa B: maior durabilidade do pneu. Alternativa C: mais segurança em curvas e frenagens. Alternativa D: aumento do consumo de combustível, poluindo ainda mais o ambiente. Qual a resposta correta para a questão 12? Caso a pressão dos pneus seja insuficiente em relação ao especificado pelo fabricante, ocorrerá:
Resposta correta da questão 12, alternativa D. Ocorrerá aumento do consumo de combustível, poluindo também ainda mais o meio ambiente. E claro que não trará mais segurança, pelo contrário, trará menos segurança em curvas e frenagens. Esse pneu terá uma menor durabilidade, menor, não é maior. Não haverá aumento da capacidade de absorver pequenas irregularidades, pelo contrário, e haverá também aumento do consumo de combustível. Palavras que deixam as respostas erradas. Sempre com leitura atenta, nós conseguimos eliminar esse tipo de resposta nas questões. Logo, resposta correta da questão 12, alternativa D. Além de muito perigoso, trafegar com pneus descalibrados aumenta o consumo de combustível, poluindo também mais o nosso meio ambiente. Questão 13. É dever de todo motorista colaborar para a preservação do meio ambiente. É uma atitude que contribui para o aumento da poluição ambiental. Atitude que contribui para o aumento da poluição ambiental. Alternativa A. Não jogar entulho nas margens das rodovias. Alternativa B. Trocar os filtros de óleo e ar do veículo de acordo com as recomendações do fabricante. Alternativa C. Despejar o óleo usado de motor na sarjeta das vias públicas. Alternativa D. Manter o motor do veículo bem regulado. Qual a resposta correta para a questão 13? É uma atitude que contribui para o aumento da poluição ambiental. Resposta correta da questão, alternativa C. Despejar o óleo usado de motor na sarjeta das vias públicas. Essa é uma atitude errada. Esse óleo usado deve ser destinado a locais apropriados para se fazer a reciclagem desse óleo usado de motor. Nunca pode ser despejado na sarjeta das vias públicas. Resposta da questão 13. E as outras alternativas? Elas contribuem para a diminuição da poluição ambiental. Alternativa A. Não jogar entulho nas margens das rodovias. Alternativa B. Trocar sempre os filtros de óleo e ar do veículo de acordo com as recomendações do fabricante. E alternativa D. Manter o motor do veículo bem regulado. São atitudes que colaboram para a preservação do nosso meio ambiente. Questão 14. Inúmeras recomendações podem ser feitas para que os condutores de veículos automotores possam contribuir para diminuir os índices de poluição. Dentre elas, cita-se. Questão 14. Contribuir para diminuir os índices de poluição. Alternativa A. Aumentar o período de utilização dos filtros de ar e óleo do motor. Alternativa B. Fazer manutenção no motor apenas quando ele quebrar. Alternativa C. Acelerar bastante o veículo antes de sair para aquecer o motor. E alternativa D. Evitar reduções constantes de marcha e freadas em excesso. Qual a resposta correta para a questão 14? Uma atitude que vai contribuir para diminuir os índices de poluição. Resposta correta da questão, alternativa D. Evitar reduções constantes de marcha e freadas em excesso. Isso contribui para diminuirmos os índices de poluição ambiental. Já as outras alternativas contribuem para aumentar a poluição. Alternativa A.
aumentar o período de utilização dos filtros de ar e óleo do motor. Nós não devemos fazer isso. Nós devemos trocar os filtros do veículo de acordo com as recomendações do fabricante. Alternativa B, fazer manutenção no motor apenas quando ele quebrar. Nós devemos fazer uma manutenção preventiva no veículo e não apenas somente quando ele quebrar. Resposta errada. E nós não devemos acelerar bastante o veículo antes de sair para aquecer o motor. Não há essa necessidade. Devemos deixar o motor aquecer no seu ritmo normal de funcionamento, ou seja, em marcha lenta. Não há necessidade de acelerar bastante o veículo. Questão 15. Filtros de ar sujos ou em mau estado, bem como a má regulagem do carburador ou injeção eletrônica, provocam queima imperfeita de combustível, causando... O que essa queima imperfeita de combustível vai causar? Alternativa A, mau funcionamento do alternador. Alternativa B, melhor funcionamento do motor. Alternativa C, menor poluição ao meio ambiente. Alternativa D, aumento do consumo de combustível. Qual a resposta correta para a questão 15? Filtros de ar sujos ou em mau estado, bem como a má regulagem do carburador ou injeção eletrônica, provocam queima imperfeita de combustível, causando... Resposta correta da questão 15, alternativa D, causando aumento do consumo de combustível e, consequentemente a isso, uma maior poluição ao nosso meio ambiente. Questão 16. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, para garantir a cidadania, o Sistema Nacional de Trânsito prioriza as ações de defesa da vida, incluindo nesse grande objetivo. Questão 16, uma questão de cidadania. Qual é o grande objetivo do Código de Trânsito Brasileiro para se garantir a cidadania? Alternativa A preservação da saúde e do meio ambiente. Alternativa B, a conservação de vias terrestres urbanas e rurais. Alternativa C, a educação para o trânsito apenas para os condutores. Alternativa D, a conservação dos veículos automotores. Qual a resposta correta para a questão 16? Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, para garantir a cidadania, o Sistema Nacional de Trânsito prioriza as ações de defesa da vida, incluindo nesse grande objetivo. Resposta correta da questão, alternativa A preservação da saúde e do meio ambiente. Esse é o grande objetivo do Código de Trânsito Brasileiro para se garantir a cidadania. Questão 17. Para promover a interação social é necessário. Alternativa A, ceder sempre a passagem aos outros no trânsito. Alternativa B, fazer valer seus direitos mesmo que isto desrespeite o direito alheio. Alternativa C, ajuda mútua a fim de solucionar problemas no trânsito. E alternativa D, transitar sempre pela faixa da esquerda. Qual a resposta correta para a questão 17? Para promover a interação social é necessário. Resposta correta da questão, alternativa C. É necessário ajuda mútua a fim de solucionar problemas no trânsito. Questão 18. Organizar e participar de ações comunitárias, aprender cuidados específicos, tais como primeiros socorros, praticar a direção defensiva, envolver-se na defesa e preservação do meio ambiente,
são formas de: alternativa A, ampliar a individualidade. Alternativa B, trazer problemas ao trânsito. Alternativa C, promover desrespeito. E alternativa D, exercer a cidadania. Qual a resposta correta para a questão 18? Resposta correta, alternativa D, exercer a cidadania. Questão 19. No Brasil, há que se considerar que o cidadão pode exercer diferentes papéis no contexto social. Ora atua como pedestre, ora como motorista ou motociclista. Para o Código de Trânsito Brasileiro, o cidadão é: alternativa A, o único responsável pelos problemas de trânsito. Alternativa B, menos importante que o veículo. Alternativa C, prioridade no que se refere à defesa da vida. Alternativa D, não ser consciente do seu papel na sociedade. Qual a resposta correta para a questão 19? Uma questão de cidadania. No Brasil, há que se considerar que o cidadão pode exercer diferentes papéis no contexto social. Ora atua como pedestre, ora como motorista ou motociclista. Para o Código de Trânsito Brasileiro, o cidadão é: resposta correta da questão, alternativa C. É prioridade no que se refere à defesa da vida. E, novamente, pelas alternativas, pelas palavras, você consegue eliminar respostas na sua prova. Alternativa A, o único responsável pelos problemas de trânsito. Não é um único responsável. Resposta errada. Alternativa B, menos importante que o veículo. O cidadão é o mais importante. Resposta errada, portanto. E alternativa D, não ser consciente do seu papel na sociedade. O cidadão é a pessoa consciente do seu papel na sociedade. Logo, por interpretação, muitas vezes você consegue responder tranquilamente esse tipo de questão nas provas do Detran. Mais uma de cidadania. Um motorista educado que pratica comportamentos humanos adequados no trânsito deve: alternativa A, proceder com humildade, procurando dirigir rápido, permanecendo menos tempo nas vias. Alternativa B, não ceder passagem aos pedestres. Alternativa C, fazer uso da comunicação amigável, avisar e ajudar. Alternativa D, deixar de reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança. Qual a resposta correta para a questão 20? O motorista educado que pratica comportamentos humanos adequados no trânsito deve. Resposta correta da questão 20, alternativa C. Deve fazer uso da comunicação amigável, avisar e ajudar. Questão 21. Atirar nas vias públicas objetos ou substâncias de dentro do veículo é passível de multa e constitui uma infração. A pessoa que joga lixo pela janela do veículo ou abandona na via objetos ou substâncias. Isso é uma infração de trânsito. De qual natureza? Alternativa A, gravíssima, raramente praticada por condutores jovens. Alternativa B, média, que pode ser considerada irresponsável sob o ponto de vista ambiental. Alternativa C, leve, praticada por pessoas com alto nível de escolaridade. Alternativa D, grave, praticada por condutores recém-habilitados. Qual a resposta correta para a questão
21. Por mais que o aluno não saiba se a infração é de natureza gravíssima, natureza média, natureza leve ou natureza grave, por interpretação das frases, o aluno consegue responder essa questão. Veja a alternativa A. Raramente praticada por condutores jovens. É possível afirmar isso? Será que é raramente praticada por condutores jovens? Alternativa C. Praticada por pessoas com alto nível de escolaridade. É possível afirmar isso? Alternativa D. Praticada por condutores recém-habilitados. Somente condutores recém-habilitados praticam esse tipo de infração? É possível afirmar isso? Logo, essas respostas ficam erradas. Por interpretação, o aluno consegue responder na prova a alternativa B. É uma infração de natureza média, sim, mas se você não souber o tipo de infração, pela frase trazida, você chega à alternativa B. É uma infração de natureza média que pode ser considerada irresponsável sob o ponto de vista ambiental. Sendo assim, gabarito da questão 21. Mais uma questão que você consegue responder com leitura atenta, interpretação de palavras. Questão 22. Decibelímetro é o... Para que serve esse aparelho? Alternativa A. Aparelho que mede o nível de ruído emitido pelo veículo. Alternativa B. Mecanismo que determina o consumo de combustível dos veículos. Alternativa C. Aparelho que mede a carga da bateria. Alternativa D. Aparelho que mede o nível de poluição emitido pelo veículo. Qual a resposta correta para a questão 22? Decibelímetro é o... Resposta correta da questão, alternativa A. Decibelímetro lembra decibéis, o barulho. Logo, é um aparelho que mede o nível de ruído emitido pelo veículo. Decibelímetro mede o barulho emitido pelo veículo automotor. Questão 23. O plantio de vegetação bem planejado é fator determinante de segurança rodoviário, pois alternativa A torna mais agradável o deslocamento pelas ruas. Alternativa B permite o reflorestamento. Alternativa C atrapalha a visibilidade. Alternativa D proporciona melhor campo visual e proteção contra o ofuscamento. Qual a resposta correta para a questão 23? Por que é importante o plantio de uma vegetação bem planejada ao longo das vias? Resposta correta da questão, alternativa D. É importante porque proporciona melhor campo visual e proteção contra o ofuscamento. Resposta correta da questão. Questão 24. Dentre as medidas necessárias para aumentar a segurança no trânsito, pode-se destacar a... Alternativa A. Vistoria permanente de veículos importados. Alternativa B. Diminuição de aulas para futuros condutores. Alternativa C. Redução de campanhas educativas. E alternativa D. Intensificação da fiscalização. Qual a resposta correta para a questão 24? Dentre as medidas necessárias para aumentar a segurança no trânsito, pode-se destacar a... Resposta correta da questão, alternativa D. A intensificação da fiscalização. Questão 25. Os fatores que interferem negativamente num trânsito humano e seguro são...
Alternativa A, a falta de áreas de estacionamentos. Alternativa B, o semáforo vermelho. Alternativa C, falta de controle do indivíduo, egoísmo e supervalorização da máquina. Alternativa D, as fiscalizações de trânsito. Qual a resposta correta para a questão 25? Os fatores que interferem negativamente num trânsito humano e seguro são: resposta correta da questão, alternativa C. A falta de controle do indivíduo, o egoísmo e a supervalorização da máquina. Questão 26. Analise a situação abaixo. A questão traz um texto para nós analisarmos e depois responder às alternativas. Então vamos ler atentamente ao texto. Um caminhão-tanque derrapou e tombou numa das curvas de importante rodovia federal brasileira, despejando 25 mil litros de óleo diesel no acostamento e na represa que fica à beira da estrada e que abastece de água uma cidade próxima. Considerando o relato acima, é correto afirmar. O que é correto afirmar de acordo com o texto? Um caminhão, ele tombou despejando 25 mil litros de óleo diesel no acostamento e também numa represa que fica à beira da estrada. Essa represa abastece de água uma cidade próxima. Então vamos interpretando as alternativas para descobrir a resposta correta da questão 26. Alternativa A. Apenas o lençol subterrâneo de água foi contaminado pelo óleo, pois este escorreu rapidamente para as camadas mais profundas do subsolo. Na alternativa A, a palavra apenas, ela já deixa a resposta errada. Será que apenas o lençol subterrâneo de água foi contaminado? Resposta errada, alternativa A. Alternativa B, como tem a mesma densidade, o óleo e a água doce se misturam rapidamente, não afetando o equilíbrio ecológico da represa. Frase toda errada. Óleo e água não têm a mesma densidade, não se misturam rapidamente e afeta, sim, o equilíbrio ecológico da represa. Resposta errada. Alternativa D, não foram registrados danos à vegetação do acostamento, porque o óleo foi facilmente absorvido pelo solo. Resposta errada também, por eliminação, nós eliminamos aqui a alternativa D. Sobra, portanto, a resposta C. Muitos peixes podem ter morrido por asfixia na represa, porque o óleo derramado provocou a diminuição do oxigênio dissolvido na água. Resposta correta da questão. Alternativa C. Questão 27. Você está na rua esperando por um amigo e, em menos de 15 minutos, presencia a seguinte situação. Mais uma questão que traz um texto para nós interpretarmos. Então vamos ler atentamente o texto para depois responder a questão corretamente. Um carro com alto-falante passa oferecendo doces caseiros. Doce, óleo doce fresquinho. Venha provar freguesia, óleo doce. Minutos depois passa a toda velocidade uma moto com o escapamento aberto. Quase que ao mesmo tempo, outro carro com alto-falante anuncia uma liquidação. A Loja das Rosas faz sua liquidação anual. TVs e geladeiras com até 50% de descontos. Aproveite, é só hoje e amanhã. Vamos ao restante do texto. Como é época de eleição, lá vem o carro do candidato pedindo seu voto em alto e bom som.
Comando da questão, vamos ler a pergunta. A situação descrita demonstra que... Alternativa A, somente o condutor da moto infringiu as normas legais que regulamentam o ruído de veículos. Alternativa B, a poluição sonora representa um desrespeito às normas do trânsito. Alternativa C, apenas os carros de propaganda causam poluição. Alternativa D, carros com propaganda sonora não causam poluição sonora. Qual a resposta correta para a questão, de acordo com o texto que a gente leu? Novamente, por interpretação, nós vamos eliminando respostas. Alternativa A. Será que somente o condutor da moto infringiu as normas legais que regulamentam o ruído de veículos? De acordo com o texto, será que somente o condutor da moto infringiu normas? Alternativa C, apenas os carros de propaganda causam poluição? Será que apenas os carros de propaganda? Alternativa D, carros com propaganda sonora não causam poluição sonora? Será que não causam? Respostas todas erradas. Logo, a resposta correta para a questão é a alternativa B. A poluição sonora representa um desrespeito às normas do trânsito. Resposta correta para a questão. Questão 28. Atualmente, há uma grande preocupação com o aquecimento global, que pode ter várias consequências, entre as quais o derretimento das geleiras e a elevação do nível das águas do mar, fato que comprometeria a vida nas áreas litorâneas do planeta. Uma das causas do aquecimento global é a emissão de gases responsáveis pelo efeito estufa. O Brasil tem feito esforços para reduzir essa emissão. Entre as medidas tomadas pelo governo, cita-se a questão 28 traz um texto falando sobre o aquecimento global e suas consequências, entre as quais o derretimento das geleiras, a elevação do nível das águas do mar, fato esse que comprometeria a vida nas áreas litorâneas do planeta. E uma das causas do aquecimento global é a emissão de gases responsáveis pelo efeito estufa. O Brasil tem feito esforços para reduzir essa emissão. Entre as medidas tomadas pelo governo, cita-se qual é uma medida tomada pelo governo para diminuir a emissão de gases responsáveis pelo efeito estufa. Alternativa A, criação de normas que estabelecem o nível máximo de gases emitidos pelos veículos. Alternativa B, introdução do sistema de rodízio de veículos nas grandes e médias cidades. O rodízio de veículos que existe em algumas grandes cidades não é por causa da poluição, não é por causa da emissão de gases, mas sim por questões de trânsito. Há cidades que, se todos os veículos saírem no trânsito, o trânsito congestiona e até para. Por isso que existe o rodízio de placas em algumas grandes cidades brasileiras. Por exemplo, São Paulo. Então, esse rodízio de veículos não é por causa da poluição, mas sim por causa do trânsito, por causa dos congestionamentos. Logo, alternativa B, errada. Alternativa C, a proibição da fabricação de veículos movidos a combustíveis fósseis. Não existe essa proibição. Resposta errada. Alternativa D, um incentivo ao transporte individual. Pelo contrário, o que se incentiva cada vez mais é o transporte coletivo.
várias pessoas no mesmo veículo. Transporte individual deixou a resposta errada. Sendo assim, gabarito para essa questão é a alternativa A. A criação de normas que estabelecem o nível máximo de gases emitidos pelos veículos automotores. Questão 29. Dentre o conjunto de elementos lançados no ar atmosférico pelos veículos, encontram-se os aldeídos. Esses compostos são lançados por alternativa A, veículos importados que não passaram pelo controle do CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, e provocam distúrbios respiratórios. Alternativa B, veículos pesados movidos a diesel e provocam principalmente reações alérgicas nas vias respiratórias. Alternativa C, veículos pesados movidos a gasolina e estão entre os responsáveis pela diminuição da camada de ozônio. E alternativa D, veículos movidos a álcool e provocam irritações nas mucosas, principalmente dos olhos. Qual a resposta correta para a questão 29? Dentre o conjunto de elementos lançados no ar atmosférico pelos veículos, encontram-se os aldeídos. Esses compostos são lançados por... Resposta correta da questão 29, alternativa D. Os aldeídos são compostos lançados ao meio ambiente por veículos movidos a álcool. A queima do álcool produz esse gás chamado aldeídos, que provocam irritações nas mucosas, principalmente dos olhos. Nessa questão, procure associar as palavras aldeídos, veículos movidos a álcool. Ajuda muito essa associação de palavras para resolver essa questão 29. Por fim, questão 30, última questão aqui do nosso simulado de meio ambiente e cidadania. A poluição atmosférica provocada pelos veículos automotores tem sido motivo de grande preocupação, não somente para o poder público, mas também para a população como um todo. Sobre os combustíveis utilizados pela frota brasileira de veículos, afirma-se. Mais uma questão de meio ambiente falando sobre a poluição atmosférica causada pelos combustíveis utilizados pela frota brasileira de veículos. Então vamos interpretando os itens aqui da questão 30. Item número 1. A substituição da gasolina e do diesel pelo gás natural nas frotas de táxis e ônibus urbanos pode ser considerada uma medida eficiente para diminuir a poluição. Esse item está certo ou errado, na sua opinião? Ao final dessa pergunta 30, o comando dessa pergunta é esse: quais itens estão corretos na questão? Começando aqui pelo item número 1. Está certo ou errado? A substituição da gasolina e do diesel pelo gás natural nas frotas de táxis e ônibus urbanos pode ser considerada uma medida eficiente para diminuir a poluição. O item número 1 está correto. A gasolina e o diesel são os combustíveis que mais poluem o meio ambiente. E se nós substituirmos esses dois combustíveis pelo gás natural, o gás natural é um dos combustíveis que menos poluem o meio ambiente. Então, isso pode ser considerado, sim, uma medida eficiente
para diminuirmos a poluição. Item número 1, correto. Vamos aos próximos itens. Item número 2. O diesel é menos poluente que a gasolina. O item 2 ele já começa errado. O diesel é menos poluente que a gasolina? Errado esse item. Na verdade, o diesel é mais poluente do que a gasolina. Logo, o item 2 está errado. Nós podemos considerá-lo já errado, o item 2. O diesel não é menos poluente que a gasolina. E o item 3, está certo ou errado? Nos veículos novos e bem regulados, a emissão de poluentes pela gasolina e pelo álcool é semelhante. É semelhante? Nos veículos novos e bem regulados, a emissão de poluentes pela gasolina e pelo álcool, ela é semelhante? Sim. O item 3 está correto. E é semelhante, não é igual. Semelhante quer dizer parecido. Tudo bem? Motores que queimam gasolina poluirão mais do que motores que queimam álcool. Isso é fato. Só que a questão aqui diz que veículos novos e bem regulados, a emissão de poluentes pela gasolina e pelo álcool é semelhante, não é igual. É semelhante. Logo, item 3 correto. Sendo assim, assinalamos a alternativa D. Itens 1 e 3 estão corretos aqui na questão número 30. Chegamos ao final de mais esse simulado de questões atuais do Detran. E se os conteúdos deste simulado agregaram conhecimentos para você realizar a sua prova teórica do Detran, considere deixar seu like no vídeo, inscrever-se no canal e ativar o sininho de notificações para ser avisado de vídeos novos aqui do canal toda semana. Obrigado por assistir a esse vídeo, uma ótima prova do Detran para você e até mais!